Olá, amigo! Olá, amiga ouvinte! Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe os nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando questões sobre o Espiritismo, procurando tirar dúvidas dos ouvintes, dando respostas às perguntas levantadas que constam de nossos e-mails. Se você tem alguma pergunta ou alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br. carloseduluz@uol.com.br. E hoje o nosso programa é em estilo pinga-fogo, e nós vamos convidar os nossos amigos participantes desse programa, Sidney Fernandes e Carlos Luz. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Olá, Theo. Olá, Sidney. É com satisfação que nós iniciamos o programa hoje, fazendo questões importantes do Espiritismo ao Sidney, que tem uma vasta experiência como palestrante, como escritor e como frequentador do Centro Espírita Amor e Caridade em Bauru. Sidney, é, as perguntas que faremos hoje são perguntas vindas dos ouvintes. E o primeiro deles diz: tenho um obsessor que não me deixa em paz. Como posso me livrar dele? Porque não aguento mais isso. Carlos, eu vou pedir a participação do Theo rapidinho. Eu vou fazer uma pergunta para ele que ele já tem a resposta. Ô, Theo, por que o cachorro entra na igreja? Bom, eu acredito que o cachorro entra na igreja porque ele encontra a porta aberta, né? Muito bem. Então, outra pergunta. Sabe aquele ditado, Theo? Dize-me com quem andas, que eu te direi quem és? Conheço. Vamos invertê-lo. Dize-me tu, quem tu és? Quais são teus pensamentos, as tuas atitudes, que eu vou dizer quais são as tuas companhias. Assim também, nesta pergunta do obsessor, na verdade, o obsessor se aproxima de nós pelas ligações magnéticas que ele tem conosco. Ou porque numa outra vida nós já tivemos amizade ou inimizade, e mesmo assim, um inimigo que vem me procurar nesta vida, eu que fui verdugo dele, e ele agora está no plano espiritual e querendo se vingar de mim, dependendo da minha faixa de vibração, dependendo do que eu estou fazendo da minha vida, esse desencarnado não terá acesso. E o mais das vezes que acontece mesmo são espíritos que são atraídos por nós, são chamados por nós. Eu me lembro de um caso bem interessante narrado por André Luiz, de uma senhora cujo marido havia desencarnado, e ela ia ao centro espírita reclamar que o marido não largava do pé dela. E aí foram ver o que exatamente estava acontecendo, é que, na verdade, toda noite ela se deslocava, ela se desdobrava para o plano espiritual, onde estava o marido que havia morrido, e reclamava da presença dele. O que está fazendo aí, rapaz? Volta para casa. Estou sentindo a sua falta. É bem verdade que nessa descrição de André Luiz, nesse relato, ele exagerou até de como nós podemos atrair os espíritos. Mas acontece. E no mais das vezes, Carlos, é o aroma que nós exalamos que são um convite para que os espíritos venham até nós. Como fazer para que o obsessor deixe o nosso consulente em paz? Através da oração, do trabalho honesto, através da constante procura do indivíduo para um comportamento melhor, evitando a maledicência,
evitando a preguiça, partindo para o trabalho, levando a sua religião a sério, seja qual for a sua religião, ele vai estar investido de poderes para poder dominar, repudiar eventuais presenças indesejáveis. O nosso comportamento são verdadeiros antídotos contra a presença de espíritos doentes. Muito boa resposta, viu, Sidney? Eu acredito que essa ideia do nosso odor espiritual, né, é que atrai. Né? Lembrando que é, as flores, elas soltam o seu perfume e esse perfume atrai borboletas, beija-flores, enquanto que uma lata de lixo atrai ratos e aves, né, urubus e outras coisas assim. Então, o odor realmente ele faz com que o nosso odor da alma, né, fará com que defina nossas companhias espirituais. Uma outra questão, Sidney, é sabendo que o universo é infinito e que Deus ainda continua criando espíritos para povoar o mesmo, o ouvinte pergunta: como nascem os espíritos? Meu pai trabalha até hoje e eu também. Essa é uma expressão de Jesus. Eu me lembro, Carlos, que não sei se é fábula, se é lenda, Santo Agostinho estava caminhando por uma praia e viu um menino que tentava esgotar a água de um buraco na beira da praia. E o padre teria dito para ele assim: isso é inútil, menino. Você tira uma água daí, o mar traz mais água. Nesse momento, a criança teria se transformado num mentor espiritual para dizer a Santo Agostinho: olha, meu filho, da mesma forma, pare de cogitar do eterno, da natureza de Deus, do infinito, senão você vai ficar louco. Você não tem condição para pensar nesse assunto ainda. Nós somos ainda muito pequenos para poder entender a atividade de Deus. Então, desta forma, Carlos, o que nós podemos dizer é que nós ainda temos que comer muito feijão, como diria minha mãe, para tratar desse assunto, até mesmo relacionado com a criação dos espíritos, como nascem os espíritos. Nós temos que ainda passar um tempo estudando, no outro nível espiritual, aí talvez a gente tenha uma pista para responder essa pergunta. Essa resposta realmente é interessante. E agora, com relação ao Santo Agostinho, né, vamos imaginar, ele usava essa história aí, que eu acredito também que seja um mito, para reforçar a ideia da fé cega, né, Sidney? Valorizando a fé cega, né? Sendo que as nossas cogitações, elas devem ser, obviamente, compreendendo que nossa inteligência é limitada e que a inteligência de Deus é infinita. Mas dentro da amplitude da nossa inteligência, a gente deve abranger o que ali cabe, né? O outro ouvinte tem uma pergunta direta. Ele pergunta como se opera a cura pelo passe. É preciso considerar que o passe é uma terapia de superfície. Ele ameniza, ele alivia, ele orienta, ele dá sossego, ele dá à criatura que está passando por um momento difícil momentos de serenidade. Mesmo assim, nós podemos dizer que há situações em que o passe faz verdadeiros milagres. Allan Kardec diz em O Livro dos Médiuns que o magnetizador que conta com seu fluido animal, se ele tiver consciência de que as suas energias poderão ser potencializadas
pelos espíritos superiores, pelos guias espirituais, ele vai poder realizar milagres. Então, são uma série de itens, Carlos, que tem que se considerar. Primeiro, a sinceridade do passista. O ambiente em que ele está foi preparado durante o dia pelos mentores espirituais. A presença desses mentores. E, finalmente, a parte que cabe ao consulente, à pessoa que vai submeter-se ao benefício do passe, o merecimento. Nós temos um caso narrado por André Luiz, chamado de caso de 10ª vez, do indivíduo que estava acostumado já a receber passes. Ele vinha, melhorava, mas voltava para o seu trabalho e colocava tudo a perder com as suas atitudes, com seus palavrões, com o seu trabalho mal feito, com a maneira que ele trabalhava, se relacionava com as pessoas. Chegou um dia que André Luiz estava ao lado e o mentor perguntou assim: olha, temos um caso aí de 10ª vez. E o responsável pelos passos falou: olha, nessa situação, dá uma amenizada lá, mas não tira totalmente as dores, não. Quem sabe ele desperta para a fé verdadeira, que não é apenas acreditar e receber do alto. Ele tem que ter uma atitude. Ele não pode apenas usufruir da espiritualidade. Ele tem que ter um posicionamento, uma situação em que ele vai participar da sua própria cura. E aí ele recebeu uma ajuda assim bastante discreta. E é assim que funciona, Carlos. Nós só vamos receber da espiritualidade aquilo que semearmos. E ainda assim vai depender dos nossos merecimentos. Ótimo, Sidney, essa questão. A próxima questão agora é um assunto que é um tema que você já escreveu vários artigos sobre isso, inclusive livros, né? O ouvinte pergunta: como posso ajudar alguém que está com pensamentos de que não vale mais a pena viver? Esse é um assunto muito delicado. E, geralmente, as pessoas que estão com tendência para o suicídio, por causa da depressão, do estresse, ou mesmo um suicida em série, isto é, ele está vindo várias vidas suicidando-se. Allan Kardec fala a esse respeito no livro O Céu e o Inferno. Ou mesmo por um problema de sintonia espiritual com obsessores que querem que o indivíduo pereça, que ele se suicide. Então, o que se pode fazer? Primeiro, evitar que a pessoa fique sozinha. Quem tem ideias suicidas não pode ficar sozinha, porque aí coloca mais minhoca na cabeça ainda. Em segundo, a aplicação do passe magnético. Terceiro, sugerir que ele passe a frequentar a sua religião, leve a religião a sério. E, por último, que é o elemento mais importante, tanto para a cura, como para o reequilíbrio do indivíduo que está tendendo para a depressão ou suicídio, é a sua transformação moral. Ele botar na cabeça que ele tem que melhorar de vida, que ele tem que ser uma pessoa boa, que ele não pode continuar mentindo, sendo desonesto, usando palavrão, usando mau tempo, sendo indolente. Enfim, colocar-se na condição de indivíduo que queira efetivamente religar-se a Deus, fazer o possível para que as suas atitudes possam coincidir com os paradigmas divinos. Mas isso é muito difícil. Claro que é difícil. Nós falamos no programa anterior que nós trazemos dentro de nós
uma chama dentro do peito que precisa ser exaltada, mas também trazemos do passado reflexos condicionados que acabam por comprometer essa luminosidade. Nós temos que nos apegar a essa luz que Deus colocou dentro de nós e desenvolvê-la. E aí não vai ter mais suicídio em série, não haverá mais espíritos que tenham acesso à nossa vida. O trabalho, Chico Xavier falava muito da laborterapia, dizendo que o trabalho é uma ajuda excepcional para quem está enveredando pela depressão e pela ideia do suicídio. Então, nós temos sim, sempre que detectarmos alguém com esse tipo de pensamento, temos que dar atenção para que ela não cometa essa verdadeira atrocidade, autoatrocidade, essa situação de autodestruição que vai lhe trazer muitos problemas futuros, tanto no plano espiritual como no futuro retorno à pátria física. A outra questão que é sobre problema com o sono, né? O ouvinte pergunta aqui, quando uma pessoa não consegue dormir, que é o caso dele, como o espiritismo pode ajudar? Já há muito tempo ele chegou a tomar remédio de tarja preta e mesmo assim não conseguia dormir. E isso está acontecendo novamente, diz ele. Será um problema espiritual? O que Olha, você sugere para que isso não mais aconteça? No entendimento dele, faz tudo certo, mas é perseguido por espírito desde os 8 anos de idade. Carlos, e tudo indica que nós estamos diante de um processo obsessivo. E, embora as pessoas geralmente tendam a culpar os espíritos, esse tipo de comportamento em que o espírito não dá sossego é um processo obsessivo, ele tem que procurar ajuda no centro espírita. Não que ele vai numa reunião mediúnica, mas ele vai fazer um trabalho, uma entrevista de atendimento fraterno, vai colocar o seu nome e o dirigente, o coordenador, o esclarecedor vai tentar passar para o espírito que não vale a pena ele estar perseguindo essa pessoa. Agora, por outro lado, Carlos, nós não podemos nos eximir das nossas responsabilidades. Como falamos numa situação anterior, o espírito tem acesso à nossa vida a partir do momento que nós permitimos, que nós aquela auréola, Divaldo fala muito disso, aquele círculo de proteção composto de vários elos, um ou mais elos estão rompidos, e é por ali que o espírito se imiscui. Então, são duas coisas: buscar ajuda numa sessão de desobsessão, através do atendimento fraterno, e também passar a fazer as coisas certas, porque o espírito só consegue acesso conosco quando nós claudicamos, quando nós não fazemos a nossa parte, quando nós não levamos a sério a nossa vida, a nossa obrigação de evoluir aqui na Terra, a obrigação de a gente, a cada dia que passa, ser um pouco melhor. Allan Kardec fala muito a esse respeito na definição do espírita, quando ele fala, reconhece-se o verdadeiro espírita. Eu diria, Carlos, que essa frase ela é universal. Não reconhece-se apenas o verdadeiro espírita, mas reconhece-se o homem de bem pela sua transformação moral e pelo esforço que venha a desenvolver para domar as suas más inclinações. Aí está a pedra de toque, Carlos, para nós adquirirmos forças e podermos superar, impedir influências de espíritos supostos inimigos de vidas anteriores que pode estar atrapalhando o nosso sono.
Ainda dentro do tema obsessão, a outra questão, ela está afeta, né? O ouvinte diz que ultimamente ele sente que a vida dele está estagnada. Já disseram a ele que há um obsessor que atrapalha, que o atrapalha. Ele gostaria de saber se um espírito tem esse poder de interferir na vida financeira, afetiva, etc., de uma pessoa. E ele diz que Deus não faz isso. Respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa possibilidade de escolha. Como é possível um espírito ter essa capacidade? Deus não o permitiria. Deus não permite que alguém faça mal para alguém. O que acontece? O espírito geralmente se aproveita das nossas invigilâncias para reiterar, para exacerbar as nossas falhas. Então, o indivíduo que não pensa muito bem, não faz seus cálculos direito e acaba investindo o seu dinheiro em local indevido ou faz negócios sem fazer uma avaliação adequada, ou então trata mal a pessoa do seu afeto, ou então ele acaba desprezando pessoas boas porque tem uma tendência para o sexo desregrado. São pratos cheios para a aproximação de obsessores, que aí sim, ele está chamando, ele está convidando o espírito. Ele está dando ao espírito a capacidade de atrapalhar sua vida. Nós temos as nossas defesas, podemos nos apegar aos nossos protetores espirituais e, da nossa parte, criar defesas para que esses espíritos sejam esclarecidos e não tenham mais acesso em nossas vidas. Bem, Carlos, nós estamos chegando ao final do nosso mais um programa. Quero parabenizá-lo pelo excelente trabalho de coordenação na redação do programa que foi criado por Richard Simonetti e sempre teve a sua participação. E nós estamos aí tentando dar sequência, dar continuidade a esse trabalho do Richard. No meu tempo de Banco do Brasil, Carlos, havia um presidente do Banco do Brasil que ele começou a perceber que muitos funcionários assim de muita capacidade, de tempo de banco, estavam se aposentando. E aí perguntaram para ele, como é que nós vamos fazer agora, hein? Ele falou, olha, se eu não tenho um piano, nós vamos ter que contar com as pianolas. Olha, Carlos, não me referindo a você especificamente, mas a mim mesmo, eu sou a pianola que está aqui tentando dar sequência ao trabalho de Richard Simonetti. Ficamos por aqui. Passo agora de volta para os nossos estúdios, onde Té Oliveira fará o encerramento de mais um programa Além do Arco-Íris. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sidney, obrigado, Carlos, obrigado você que sempre nos acompanha e acompanhou em mais uma edição do programa Além do Arco-Íris. E nós pedimos a Deus que nos abençoe para estarmos juntos novamente na próxima semana para mais um Além do Arco-Íris. Até lá!